Deus te visite com um milagre que você tem buscado dele. Creia que no tempo dele tudo se resolverá. Descanse no Senhor. Ele está no controle. Nesse vídeo de hoje eu quero contar o testemunho sobre a minha primeira consulta com o médico oncologista. Como eu falei no vídeo anterior sobre a consulta com a médica mastologista, levei os exames e ela fez um encaminhamento para esse médico e a consulta foi agendada bem rápido. Então a primeira consulta já foi no início de setembro. Então quando eu cheguei lá, né, com aqueles exames, naquela clínica, a primeira consulta, aquela consulta que é comum, né, todos os médicos da primeira consulta, as perguntas, né, a entrevista sobre o que eu estava sentindo, como que estava, aquelas perguntas corriqueiras que os médicos fazem, né, e eu já estava sentindo dor, o médico logo, né, lógico que ele percebeu que eu estava mancando, né, que eu estava com dificuldade, então ele já sabia que alguma coisa muito séria estava acontecendo. Mas quando o médico pegou aqueles resultados de exame, aquelas imagens, que ele abriu aquelas imagens e que ele olhou aquele resultado, né, deu para perceber claramente que ele tomou um susto, ele ficou assim apreensivo, preocupado com a situação clínica que estava se apresentando, que o que precisava ser feito com urgência. E aí na mesma hora ele já ligou para o laboratório onde eu tinha feito a biópsia, que pedindo as lâminas dessa biópsia, porque essas lâminas elas teriam que ser enviadas para um laboratório em São Paulo para fazer um exame determinado, um exame específico, para a partir desse exame ele ter um direcionamento do tratamento que deveria ser feito em relação às mamas e à metástase óssea. Então, assim, o médico depois veio, né, foi examinar os nódulos, mediu os nódulos e, né, já estava um tamanho bem grande, um tamanho considerável. E, assim, era uma situação difícil, complicada, como já foi falado, né, nos outros vídeos. Mas que eu estava descansado no agir de Deus, no milagre, na cura dele na minha vida. Mas, diante de uma situação complicada, a gente tende a passar, ficar apreensivo, ficar amedrontado. E aí a gente tem a sensação, ao mesmo tempo que a gente tem a sensação que o tempo está passando muito rápido, a gente tem a sensação de que o tempo está lento, que a gente não vai conseguir fazer o que precisa ser feito, né? Os exames que ainda precisavam ser feitos, porque nessa consulta o médico ainda passou exames de sangue e o eletrocardiograma para que eu estivesse fazendo, né? Que precisava desses exames do coração para ver se eu teria condições de fazer o tratamento que seria necessário. Então, quando você tem que resolver muitas coisas e tudo tem que ser num tempo muito curto, tende o nosso coração ficar um coração apertado, apreensivo. Mas aqui na Bíblia, em Salmos 27, versículo 14, está escrito: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Glória a Deus. Então, quando nós esperamos no Senhor, quando o nosso coração está firmado em Deus, em que nós temos paciência de esperar o tempo de Deus na nossa vida, tudo se resolve. Então nós, mesmo diante de uma situação complicada, não adianta nós querermos ficarmos ansiosos ou queremos adiantar algum processo, como se a gente conseguisse resolver alguma questão que nós sabemos que nós não iremos conseguir resolver. Porque o Senhor, Ele trabalha dentro do tempo. E o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Então Ele tem o tempo dele agir na nossa vida. Então, é uma experiência, que muitas das vezes é uma experiência dolorosa, porque nós como humanos, nós temos a tendência a ficar ansiosos, apreensivos, preocupados e deixamos de descansar no Senhor. Mas o Senhor, Ele fala aqui, ó, tem bom ânimo, fortifica o teu coração, né, espera no Senhor. Então o Senhor quer que nós deleitamos no agir dele, o Senhor quer que nós descansamos no agir dele, o Senhor quer que nós esperamos o agir dele nas nossas vidas. Então, quando o médico mediu o nódulo, né? A médica já tinha dado encaminhamento, estava tudo específico ali no encaminhamento, nos exames, né, que eu tinha levado, mas ele tinha que medir esse nódulo, olhar. Então ele ficou bem apreensivo, as características, as mamas estavam duras, aquelas mamas, uma situação bem complicada, mas que sabemos que o Senhor estava no controle desse tratamento. Então o médico, ele ligou ali para o laboratório e era 1º de setembro, já estava se aproximando do final de semana, na outra semana já seria feriado. Então estava bem próximo de um feriado e quando ele ligou ali para aquele laboratório, o laboratório falou assim, não, para
não dá para entregar essas lâminas semana que vem. Aí o médico falou assim, não, eu não preciso para semana que vem, eu preciso para ontem. É urgente, é uma situação grave. E aí conversou ali, e aí eles autorizaram. Então, dia tal, pode alguém vir quer buscar as lâminas, que elas serão entregues. E assim, né, a minha irmã, que estava me acompanhando nesse dia, nessa consulta, ela foi lá naquele laboratório, pegou aquelas lâminas para ser entregue em um outro departamento, que seria encaminhado ali para um laboratório em São Paulo, para ser realizado esse exame, esperar o resultado desse exame. Então, esse processo também foi um processo em que tivemos que esperar o tempo, o tempo de Deus, o encaminhamento do Senhor, né? Porque os médicos eles dão encaminhamento, mas a nossa vida ela é controlada pelo encaminhamento de Deus, né? E então assim também foi um processo que vivi uma experiência muito grande com o Senhor. Mais à frente estarei também gravando um vídeo falando sobre essa situação. E que o Senhor, quando nós pensamos que nada vai dar certo, o Senhor vem com uma surpresa maravilhosa. Por isso que é bom nós fortificar o nosso coração no Senhor. Porque ele prepara o melhor para nós, ele faz surpresa, ele abre porta, ele usa pessoas. Então, quando nós deixamos de acreditar no Senhor e que nós talvez ficamos murmurando, pensativos, a tendência é nos abatermos, a nos deprimirmos. E isso não faz bem para a nossa vida, para a nossa saúde. Então, que nós devemos sempre estar descansados no Senhor. Então, eu glorifico a Deus por esse médico que Ele encaminhou, que Ele colocou na minha vida, né, que é o médico que me acompanha até hoje. Eu agradeço ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado na minha vida, porque o Senhor tem realizado uma obra extraordinária. Eu não tenho palavras para falar aquilo, a imensidão do milagre, do agir de Deus na minha vida, o cuidado que Ele tem tido na minha vida. O cuidado dele é muito grande. Só posso bem dizer, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Digo ao Senhor, eu glorifico ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, porque eu falo que se eu andar de joelhos o dia todo dobrados na presença do Senhor, glorificando, exaltando o Senhor, ainda não é suficiente, né, para agradecer tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Porque o Senhor ele tem sido um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Não que eu mereça, mas é porque o amor dele é grande. O Senhor nos ama e Ele abre porta, Ele provê na nossa vida. Por isso que vale a pena nós sempre estarmos firmes na nossa fé em Cristo. Talvez você que está assistindo esse vídeo nesse momento está passando por uma situação complicada. Mas eu te digo, não desfaleça na fé, não desista, não perca a esperança. O Senhor, Ele está cuidando de você. Muitas das vezes nós desfrutamos de tanta bondade, tanta misericórdia de Deus, mas que diante dos problemas nós esquecemos de perceber. Nós esquecemos de olhar, de sentir esse amor, essa bondade, essa misericórdia, esse cuidado de Deus. Mas que o seu coração, que os seus olhos, que as suas emoções sejam voltados para o Senhor. E você vai entender o agir dele na sua vida e tudo aquilo que ele tem feito. E eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais coisas a fazer na sua vida, da mesma forma que Ele tem feito na minha vida. Então vale a pena confiar no Senhor. Mesmo naqueles momentos alarmantes, difíceis, que os médicos não dão esperança. Mas o Senhor é a nossa esperança. Então, eu agradeço você ter assistido esse vídeo até aqui. Continue assistindo os próximos vídeos, compartilhe. Escreve um glória a Deus aí nos comentários. O Senhor, Ele merece toda a glória, toda a honra. Porque Ele é o Deus Altíssimo, o Deus tremendo. E como eu tinha combinado com a minha irmã de que eu estaria contando para a família só após os resultados dos exames, então após essa primeira consulta eu já poderia dar notícia para a família, né? Mas é isso aí, eu vou falar no próximo vídeo. Te aguardo no próximo vídeo. Deus te abençoe.